Olá pessoal, meu nome é Maicon Queiroz e vou iniciar a apresentação do seminário da disciplina de Ambiente, Energia e Sociedade, dirigido pelo professor Alan Martins, da Faculdade UFERSA. O nosso tema é Oceanos, subtítulo A Energia dos Oceanos. Apresento-vos o grupo do seminário: Maicon Queiroz Pereira, Moisés Berlamino de Abreu Cruz, Tiago Santos de Moraes. Primeiro tópico: o que é a energia das marés? É a eletricidade gerada pela conversão da energia cinética do movimento das águas do mar provocado pelas marés. As águas oceânicas chamadas de maré motriz, conhecida como energia das marés. Já a energia ondomotriz é gerada por meio do movimento das ondas do mar. Consegue ser captada por terminais, atenuadores ou absorvedores flutuantes. Existe uma diferença entre as ondas e as marés. Sim, as marés são subidas e descidas alternadas que ficam se refazendo com um grande volume de água. E o que ocasiona as marés? São um fenômeno oceânico identificado pela alteração no nível das águas oceânicas, devido à influência do campo gravitacional da Lua e juntamente com o Sol, ocorrendo essa interação entre elas. Simplesmente a gravidade da Lua atrai o mar da Terra. Isso gera as marés e agora entendemos como elas são formadas. E o que ocasiona as ondas? As ondas são provocadas pelos ventos que agitam a dimensão dos oceanos, fazendo a superfície se movimentar mais veloz, desenvolvendo as ondas. Simplesmente a diferença entre marés e ondas se define pelo meio de formação. As marés são formadas por meio do comportamento gravitacional entre a Terra e a Lua, momento em que ambos os astros se deparam alinhados com o planeta Terra, estimulando as marés mais carregadas. Já as ondas se formam por alguns meios, como a velocidade do vento, o espaço para o vento se resvalar sobre o mar. Segundo tópico: como funciona a energia das marés? Existem muitas energias renováveis, mas a energia gerada pelo movimento das ondas e marés são também duas energias inesgotáveis. Existem diferentes mecanismos e dispositivos para a captura de energia das marés, e este é um dos tipos de sistemas. O movimento das ondas em direção à camada sólida externa do planeta Terra causa a energia cinética, energia de movimento que é aplicada para realizar o funcionamento da turbina, através de turbinas submersas instaladas abaixo da superfície do mar, estruturas fixadas na camada de areia que reveste o fundo do mar. Usa-se o mecanismo de hélices das turbinas para captar a energia cinética por meio do movimento das águas, que movimenta a hélice que aciona o gerador ativo no sistema, assim gerando conversão da energia cinética em energia elétrica. A energia das marés provém do funcionamento de barragens e turbinas, localizadas em áreas litorâneas identificadas com grandes oscilações de marés. A estrutura da barragem faz o represamento da água, criando um tipo de bacia. O monitoramento do fluxo de água é realizado através de comportas. O armazenamento da água ocorre no momento em que a maré está cheia. Isto acontece se tiver um aumento no nível do mar. Quando a maré abaixa, a água é dispensada. No decorrer de sua saída, ela determinantemente passa pelas turbinas colocadas no compartimento inferior das barragens. Esquema de funcionamento de usina maré motriz. Este é um outro sistema modelo de usina marítima, ou barragem, que são instalados normalmente em litorais. Essa estrutura de concreto ou aço é quase submersa, tendo uma abertura para baixo do nível da água do mar. Vejam como as ondas impulsionam, empurrando a água para dentro da câmara. Este é um processo natural do mar. Por meio do movimento oscilante das ondas, acaba pressurizando e despressurizando o ar contido na câmara. Assim entendemos como funciona o seu mecanismo.
vemos como ocorre uma variação de pressão, onde o ar movimenta a turbina, gerando energia. Por meio deste processo, temos dois tipos de energia sendo geradas, que podem ser transformadas em outros modelos de energia. A energia cinética, que é a energia de movimento desse volume de água, e a energia potencial, que é formada pela desigualdade entre as alturas da maré baixa e alta. E normalmente essas energias são convertidas em energia elétrica, por isso o nome maré motriz, energia gerada a partir das marés. Terceiro tópico: a origem da energia das marés. A energia das marés é utilizada desde pelo menos o século X e XI no continente europeu para a movimentação de moinhos durante o processamento de produção agrícola, mais precisamente de grãos. Os estudos, no entanto, só tiveram início no século XX sobre sua viabilidade. Nesse caso, seria sobre a produção energética em grande quantidade. Esses estudos foram conduzidos nos Estados Unidos e no Canadá entre as décadas de 1920 e 1970. No ano de 1961, no rio Reis, no litoral da Bretanha, no norte da França, uma barragem de aproximadamente 700 metros de extensão começou a ser construída. As obras duraram 5 anos. A usina, no caso, foi aberta em 26 de novembro de 1966. Desse modo, a usina de La Race foi a primeira usina maremotriz do mundo, estando ainda em operação. Ela atualmente gera eletricidade por meio de 24 turbinas, hoje em dia com um potencial de 240 MW. Quarto tópico: vantagem da energia das marés. Quais são as vantagens da energia maremotriz? É que ela é limpa e é considerada uma energia renovável. Não libera gás poluente no decorrer da produção. E o uso da energia maremotriz sendo uma fonte ilimitada de maneira que mostra um baixo impacto ambiental, em modo de poluição direta na água ou no ar. Essa energia não depende do clima, como fontes de energia solar, eólica e hidráulica. Quinto tópico: desvantagens das energias das marés. Quais são as desvantagens da energia das marés? A localização ideal para a geração dessa forma de energia é específica, porque o desnível das marés deve ser no mínimo 7 metros e sua velocidade média das correntes precisa ser de pelo menos 2 metros por segundo, e existe um impasse local determinado para a instalação dessas barragens. O custo para a construção dessas usinas são elevado, pois o aproveitamento da energia gerada chega em apenas 20%. Baseando-se nisso, o custo-benefício termina sendo menor. Outra dificuldade é o processo de geração de energia maremotriz ser descontínuo, ou seja, não manter uma frequência. Sendo assim, nem sempre é possível produzir a energia quando necessário. E por último, podemos falar sobre as alterações dos determinados biomas, que ocasiona transformações no fluxo da água, podendo resultar em alterações e em sua qualidade, e consequentemente no espaço onde se gera muitas espécies de plantas e animais. Estes levam o perigo de bater na estrutura como as hélices das turbinas. 50 anos depois da primeira construção de uma usina maremotriz, em 2011 foi inaugurada na Coreia do Sul a usina maremotriz mais potente atualmente, a usina do Lago Siwa. Ela é composta por uma extensa barragem de 12,8 km e um lago artificial de 43,8 km², gerando energia por meio de 10 turbinas. O Brasil possui uma única usina teste, que também foi a primeira na América Latina, instalada no quebra-mar do Porto de Pecém, no Ceará, em 2012. E 4 anos mais tarde, o projeto foi paralisado por falta de verba, sendo retomado no ano de 2017. A energia das marés ainda é pouco aproveitada no Brasil, o que se deve principalmente aos custos muito altos de instalação, considerando todo o país.
O potencial para a geração de energia que as marés que atingem o litoral brasileiro possuem é de 20 gigawatts. Os locais com maior potencial para esse tipo de geração energética ficam no litoral da região norte e uma pequena área do litoral nordeste do país. Nossos agradecimentos são para a Faculdade Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, curso Ciência e Tecnologia, conhecido como CIT, disciplina Ambiente, Energia e Sociedade, professor Alan Martins de Oliveira, turma 6. Desde já agradecemos a atenção de todos.